E a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje o assunto vai ser adoção. A parte prática, o passo a passo, aqui com a gente, doutor Paulo, advogado. Já esteve aqui com a gente no programa Utilidade Pública, retornou, né, doutor Paulo? E hoje com esse assunto muito relacionado a um ato de amor, que é a questão da adoção. Já queria começar perguntando. As pessoas se assustam muito quando falam no processo de adoção, porque elas remetem a um processo lento, a um processo que, assim, gera muito tempo de espera numa lista. Na prática, que requisitos são esses que causam, dão essa sensação de lentidão nesse processo? Bom, primeiramente, é um grande prazer e satisfação estar aqui novamente, tratar desse tema tão importante para a sociedade como é a adoção, Dani. Bom, realmente é um processo extremamente burocrático e demorado, e tem que ser assim. Certo? Os requisitos para se adentrar com o processo de adoção, para quem deseja adotar, é ir na vara da infância e da juventude, se for um menor de 18 anos, ou na vara de família, se for maior de 18 anos, porque é possível se adotar maior de 18 anos. Quando se entra na vara da infância e juventude, primeiro você tem que entrar com um processo de habilitação ao cadastro para adoção. É para você entrar numa lista dos aptos a adotar. Por quê? Existem dois tipos de processo, o processo de cadastro na lista e o processo de adoção efetiva. No cadastro, cria-se uma ordem cronológica daqueles que desejam adotar. Ou seja, na prática, aquele que deseja adotar, vai na vara infância e juventude e entra com um processo para se habilitar a ser adotante. Esse processo já demora um pouco, porque é feito estudo psicossocial com aqueles que desejam adotar para preparar para a adoção, colocar aquele que deseja adotar em contato com as crianças, inclusive incentivar a adoção de grupos de crianças ou adolescentes que têm mais dificuldade de ser adotados. Por exemplo, crianças com deficiência, com problemas de saúde, com minorias raciais. Então, esse processo já é muito lento para poder verificar se há essa possibilidade. Havendo a possibilidade, ou seja, havendo o cadastro desses possíveis adotantes nessa lista de adotantes, inicia-se o segundo processo, que é o processo da adoção efetiva. O que é esse processo de adoção afetiva? Você escolhe as características do filho que você deseja e, a depender dessas características, existindo aquelas características, essa criança vai para o seu convívio familiar por um determinado período, determinado pelo juiz, e também é realizado um estudo psicossocial com assistente social, psicólogo, juristas, para verificar se há adaptação daquela criança na sua casa e se você também se adapta à função de pai. Então, é um processo que demora muito. Até porque não é um processo que dá para ser desfeito. Envolve muita coisa, gente. Envolve o histórico da criança. Você pensa, você vai, pega uma criança que está numa instituição, enfim, coloca na casa daquelas pessoas e aí, de repente, você acha que não se adapta, não, vou devolver. Não é assim que funciona? Não, não é mesmo. A adoção é um ato irrevogável, irrenunciável. A partir do momento que você tanto coloca o seu filho para adoção, ou quando você perde o poder familiar sobre aquele filho, ou seja, você perde a relação de pai ou mãe pelo aquele filho, você não pode voltar atrás. Quem coloca para adoção não pode voltar atrás, não pode se arrepender. E também aquele que adota não pode se arrepender. Ou seja, é preciso pensar exatamente se aquele é o melhor processo, se a adoção é ideal para você. Então, a demora, a burocracia, muita gente reclama, mas é necessária. Primeiro, no primeiro processo, por exemplo, esse cadastro tem que seguir essa lista cronológica. No primeiro, para se habilitar, primeiro se habilita. Nessa lista cronológica é justamente para evitar, por exemplo, mercantilização da criança, a preferência de um sobre outro, pelo contato, pela influência, bem como para instruir aquela pessoa. Então é demorado mesmo. E no segundo, também para verificar se a criança se adaptou, tudo mais. Por quê? Porque é renunciável. A partir do momento que se adota, não se volta atrás. Rompem-se os vínculos com os pais biológicos e iniciam-se os vínculos com os pais adotivos. O vínculo de filho, o vínculo de pai e filho. Então, realmente é burocrático, mas é muito importante. Porque não é pai adotivo, é pai. É pai, perfeitamente. Quando se consagra o vínculo de filho, é justamente isso. É pai, é filho. Não existe distinção alguma entre pai adotivo e pai biológico, filho adotivo e filho biológico. Ou seja, direitos sucessórios, direitos previdencialistas, licença maternidade, todos esses direitos são conferidos de forma idêntica. Não existe diferença. Outra questão muito curiosa, pela identidade, pela igualdade, muita gente pensa que a anotação na certidão de nascimento do filho adotado, que ele é adotado. Isso não existe.
A partir do momento, lá no segundo processo, quando se confere a adoção pelo juiz, é retificado o registro civil, inclusive podendo mudar o nome da pessoa, e não mais existe qualquer constatação da família anterior, e sim simplesmente da nova. Então rompe-se. Então perceba que é uma coisa muito bonita. E há uma lógica nessa burocracia, para se ter certeza, porque não se pode voltar atrás. Então é importante que se demore para se conferir toda essa certeza, essa segurança, porque é um ato, como você disse no início, é um ato de amor. Porque em muitos casos, né, doutor Paulo, você quer adotar uma criança ou, às vezes, já um adolescente, e aquele adolescente tem outros irmãos, e aí, nesse processo, abre-se essa possibilidade de você não separar os irmãos. Perfeito, muito bom, Dani, muito bom. Lembra que eu te falei que no primeiro processo, no primeiro de habilitação a ser adotante, habilitação a quem se quer adotar, há um incentivo de se adotar pessoas com dificuldade, crianças e adolescentes com dificuldade de ser adotadas, também aí está os irmãos. Ou seja, no primeiro processo, os assistentes sociais incentivam a que se adote grupos de irmãos. Para quê? Para que não haja esse rompimento doloroso para eles. Tenta-se manter os vínculos familiares. Então, é realmente preciso ter essa burocracia, essa demora. Há algumas formas muito comuns, inclusive no Brasil, de se burlar esse instituto, muito perigosas, na verdade, mas que somam quase 50% das adoções do Brasil, que é a chamada adoção brasileira. Justamente pessoas que desejam adotar para fugir dessa burocracia, que não compreende a beleza da burocracia, porque é um processo que, se seguir direitinho, demora, mas é massa, porque dá certo. Confere todos os direitos. Mas, por exemplo, o que acontece com a adoção brasileira? Uma pessoa registra um filho como se biológico seu fosse, sendo que não é verdade. Por exemplo, eu sou casado com uma pessoa, com uma mulher, certo? Engravido ela, abandono ela, certo? Ela está grávida. Um novo namorado assume esse filho e, na hora do nascimento, registra como seu. É filho dele? Não é. Biológico? Não é. E não passou por todo esse processo? Não passou, perfeito. Ou seja, não se tornou pai por lei. Perfeito. E aí o que pode acontecer, por exemplo? O que pode acontecer é drástico. É drástico. Lembra que a gente falou que o processo é irrenunciável, não se volta atrás? Pronto. A demora é por causa disso, para não se voltar atrás. Porque não se volta atrás? Quando não se demora assim, tenta se burlar, se burla dessa forma, não passa por esses trâmites legais, como você bem disse, o que acontece é que, se eu, pai biológico, no mesmo exemplo, me arrepender e querer fazer um exame de DNA, esse registro do pai que se furtou de cumprir a lei pode ser anulado. E aí olha a confusão na cabeça dessa criança. Você resolveu adotar por 2 motivos. Tirar a criança daquela situação de vulnerabilidade, né? Num ato de amor, se satisfazer por estar adotando, por tornar-se pai, por tornar-se mãe, seja como único filho ou já tendo outros filhos. E aí, de repente, você bota tudo isso a perder, a confusão que vai ser na cabeça da criança. E ainda é crime. E ainda está cometendo um crime, mas a gente vai falar sobre isso, sobre esse crime daqui a pouco, doutor Paulo, que a gente precisa rapidinho, a gente vai ao intervalo, a gente volta já falando mais sobre esse processo de adoção. 2 minutos.